estarmos unidos na nossa casa, sempre Espírita Bom Jesus, para mais um dia de trabalho. E pedimos ao nosso Mentor de Luz que abençoe todos nós que aqui estamos, como também aqueles que não puderam se reunir, ficaram nos seus lares, nos hospitais, nas clínicas, que todos possam ser abençoados, que todos possam receber essa graça divina nos seus corações. E pedimos que eles também abençoem a nossa irmã Edila, que hoje vai fazer a explanação para nós. E assim, com essa intenção, então, damos por aberto o nosso trabalho de explanação de hoje, com a graça e a misericórdia de nosso Mestre Jesus. E que assim seja. Bom dia a todos, então, aqui estão aqui, que Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Na realidade, hoje eu estou substituindo a Jamile, tá, pessoal? Hoje era ela, mas ela teve outro compromisso e pediu para eu vir no lugar dela, que eu aceitei com muito carinho, porque eu gosto muito de estar aqui com vocês. Então, o tema que foi pedido para ela é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento segundo a doutrina espírita. Bom, além do Evangelho, eu acabei achando bastante coisas e também achei não é nem uma tese, acho que foi uma palestra que o Dr. Jodes, que é um clínico geral e homeopata de Porto Alegre, espírita também, que ele também fez um apanhado de observações, pegou vários livros e eu achei muito interessante, porque às vezes a gente, além de não saber, não ter estudado bem esse capítulo do Evangelho, a gente às vezes ainda tem crenças, né, que não são verdadeiras, nós que seguimos a doutrina espírita, sobre esse tema, tá? Então, eu trouxe um pouquinho de cada e a gente pode ir tirando dúvidas sobre esse tema. Procuramos trazer, então, a posição de espíritos superiores e pensadores espíritas sobre um tema que nos toca de perto, né? O casamento é apresentado como instrumento de aprendizado, evolução e construção de laços espirituais duradouros. Então, quando fala-se, né, aprendizado, evolução e construção, isso já nos dá um tema bem amplo, porque quem de nós, né, não passa, às vezes, por situações delicadas, difíceis em relacionamentos? Porque o que acontece? União de duas pessoas, né, de famílias diferentes, de aprendizados diferentes, que se unem. Cada uma querendo que permaneça a sua vontade, a sua cultura. Imagina isso num relacionamento a dois, quando se encontram, né? As trocas, as dificuldades, as primeiras experiências, muitas vezes de imaturidade. Quando não se entende que isso é aprendizado, a gente muitas vezes traz muita deseducação para dentro do nosso lar. Por que deseducação? Porque se fôssemos educados, muitas coisas seriam evitadas. A última pessoa a falar, eu somente estou certa, né? Não posso escutar o outro. Dificuldade de escuta real. Porque muitas vezes a gente não consegue escutar e refletir sobre o que a outra pessoa fala. Porque a gente quer, infelizmente, estar certo. E num relacionamento a dois, que a gente quer construir uma família, a gente não pode estar sempre certo. A gente tem que ver o lado do outro também. Tá, mas se eu estivesse nessa posição, eu continuaria achando da mesma forma? Eu estaria pensando igual, se fosse eu? É que a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Por mais que a gente diga, eu te entendo.
Ah, eu sei o que está sentindo, a gente não sabe. Porque a dor do outro, o sentimento do outro é dele. E aqui o texto fala também que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E a gente até tem uma questão lá que pergunta se acabasse, se terminasse o casamento, o que aconteceria? Seria um retrocesso para a humanidade. Então, os espíritos superiores nos afirmam que o casamento não vai terminar. E a gente escuta tanta coisa assim, não, nada está mais igual. Claro, teve a lei de progressos, coisas progrediram, tem coisas que não estão mais, como no tempo da minha avó, no tempo da minha mãe. Existiu a evolução, e para muitas coisas é muito positivo. Mas o casamento não está para terminar. Então, é uma união de ordem divina, né? Essa união de sexo primeiramente para a reprodução. Ai, que feio falar isso. Não, gente. A espiritualidade fala que uma das coisas muito importantes para o progresso dos mundos é a lei de reprodução. Porque imagina se não tivesse mais... Tem muitos espíritos prontos para reencarnar. Ah, ninguém mais quer ter filho. Pronto. Como é que fica? O mundo acabaria? Que aí nós teríamos só pessoas de média, acabando depois da terceira idade, acaba aqueles últimos, e aí? Então, a lei de reprodução é muito importante. A gente nota que as famílias estão menores. Antigamente era 20, depois passou para 16, 14, 12, 10, 6, 4. Hoje a média grande, a maioria, 2 filhos. Mas precisamos, esses espíritos que estão prontos, eles precisam reencarnar para progredir. Então a gente entende que tudo que vem de Deus é imutável, né? E a união de duas pessoas vem de Deus quando é por amor. Então, quando se fala que o homem não pode separar o que Deus uniu, ele está falando de uma união por amor, com amor. Ah, mas se casou porque simpatizou, teve um relacionamento momentâneo e acabou ficando com a pessoa. Então, aprenda a amar a pessoa. Ah, mas eu não consigo, ela tem muitos defeitos. Tu também tem. A gente aponta para o outro, mas nós também temos defeitos. A gente vê para o outro. Então, assim, aqui diz, as condições humanas que regulam a união variam segundo costumes e necessidades locais. Assim, o casamento combina aspectos divinos e humanos, sendo um ato de responsabilidade e evolução. Por que responsabilidade? Porque a gente cativa alguém, a gente se mostra um pouco melhor para uma pessoa, a gente cativou a pessoa. Então, a gente tem responsabilidade com aquela pessoa. Se aquele teu lado bonito vai aparecer, lógico, coisas negativas, tu tem responsabilidade porque tu fez um compromisso com aquela pessoa. Claro que tem aspectos que ninguém está dizendo que tu precisa ficar obrigatoriamente num relacionamento ruim, difícil, truculento, aí é outra coisa. O casamento é a vivência em que duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Não é só de um, é mútua. Reflete as leis divinas e permite ao casal criar e desenvolver valores para a vida. Um casal que entende a sua responsabilidade, ele vai tentar desenvolver esses valores. Porque muitas vezes vai entrar ainda valores para os seus filhos. Eu não posso passar ou exigir de meus filhos o que eu não tenho ainda. Então, eu preciso ter responsabilidade para, se eu não tenho ainda, desenvolver valores para uma vida 2. Aqui fala, uma união dolorosa não obriga a suportar truculência ou peso do outro. Cada espírito é livre para as suas resoluções. Nós nascemos sozinhos
E mesmo que tenhamos um relacionamento, nós sabemos que tudo que eu fizer de bom ou ruim vai para minha conta particular. E do meu marido ou da minha esposa, vai para dela. Então, às vezes, a pessoa diz assim, alma gêmea. Gente, isso é coisa de novela. Existem espíritos afins, espíritos que se dão muito bem, mas nós nascemos sozinhos. O verdadeiro casamento exige equilíbrio, amizade e apoio mútuo para que ambos cresçam espiritualmente. O equilíbrio, por que equilíbrio? Porque muitas vezes a gente às vezes está doente, né? Ou com um pouco de desequilíbrio em algum setor, o outro ampara. Porque geralmente existe uma pessoa às vezes que é colocada com mais força espiritual, né? Para ajudar a outra. E muitas vezes esse encontro sim está combinado antes da gente encarnar. Esse planejamento, né, encarnatório, claro que nós temos o livre-arbítrio, e que bom que temos, né? Muitas vezes está ali. Encontrar uma pessoa que vão mutuamente se ajudar. Né? Um ajuda de um lado, na parte que tem mais, o outro. Sempre vai ter o que o outro tem, eu às vezes não tenho. O lar estruturado no amor e no respeito aos direitos de seus membros impulsiona o progresso e a felicidade de todos. Compromissos de união são estabelecidos antes do nascimento, voltados à recuperação espiritual e ao renascimento intelecto-moral. Muitas vezes a gente tem um bom intelecto, mas nos falta moral. Muitas vezes vêm crianças extremamente tecnológicas, inteligentes, mas moralmente atrasadas. Então, nós precisamos ajudar elas a desenvolver essa moralidade. Então, essa é a finalidade primeira da reencarnação. Família é o espaço de aprendizado, cooperação e construção de virtudes que cada espírito precisa desenvolver. Essas virtudes, né, a gente fala assim, na última encarnação eu tive muita dificuldade em algum ponto da minha vida. Então, essa virtude acabou ficando escondida porque meus vícios foram maiores. Então, eu venho, às vezes, para desenvolver e para alguém, junto comigo, me ajudar a desenvolver essa virtude. Virtude qual? Pode ser da caridade, pode ser da humildade, né? Pode ser de respeito. Tem tantas virtudes positivas, né? E claro que a gente traz na nossa bagagem vícios que a gente ainda não conseguiu vencer. Orgulho. Eu sempre falo muito no orgulho, porque a gente é orgulhoso. Egoísta, ego, nós somos egoístas. Eu não sou. Então, não estaria nesse mundo. Porque um pouquinho de egoísmo é salutar. Porque a gente precisa cuidar da gente primeiro para poder cuidar do outro. Mas quando a gente é muito egóico, aí a gente tem que cuidar. Porque a gente precisa trabalhar cada uma das nossas virtudes e dos nossos vícios. E claro, né? A gente gosta de esconder mesmo, até da gente mesmo, que a gente tem algum defeito, que a gente costuma falar, né? Algum vício. Sinais de alerta, então, em uma união. Silêncios, né? Muito longos, injustificáveis. Um tédio, uma raiva disfarçada, uma ira, né? E saturação de temas domésticos, sempre a mesma coisa. Uma irritabilidade, um desinteresse pelos problemas do outro e atritos contínuos. Esses são sinais de alerta de uma união. E quem de nós, hoje em dia está na moda, todo mundo está junto, mas todo mundo está separado pelo celular, né? Então, se a gente às vezes largasse um pouquinho, deixasse de lado e conversasse e olhasse para o outro. Dissesse coisas positivas para o outro, porque a gente é boa de exigência, mas a gente é ruim ainda de elogios. Muito obrigada pelo que tu fez de positivo para mim ontem. Ontem eu estava precisando de ajuda e tu foi lá e me ajudou sem eu pedir. Obrigada. Reconhecer as pequenas coisas que o outro faz. A gente ia evitar muita coisa dentro de um lar.
Esses sinais, então, podem indicar necessidade de reajuste e atenção aos laços conjugais. Porque às vezes as pessoas assim, eu não aguento mais fulano, eu acho que eu quero terminar, eu quero encontrar outra pessoa que não tem essas dificuldades. Ok, tu vai encontrar. Só que essa pessoa vai ter outras dificuldades. E talvez não goste dessas dificuldades também. Então, tem pessoas que dizem assim, eu fico casada no máximo 2, 3 anos. Não aguento mais que isso. Mas por que a pessoa não aguenta? Porque ela não quer ter trabalho. Porque um relacionamento a 2 é trabalhoso. Assim como educar filhos. Se a gente quer que criar de qualquer jeito, não tem trabalho nenhum. Mas se a gente quiser que o filho tenha virtudes, a gente vai ter que trabalhar muito com eles. Porque o que a gente ensina, às vezes, eles, se não começar cedo, eles não escutam muito bem. Mas um amigo lá de fora, ele vai escutar muito bem. Então, é onde a gente precisa reforçar os laços também com os nossos filhos. Dando atenção e largando esse vício que todos temos do celular, um pouco de lado. A observação consciente desses sinais ajuda a prevenir separações e fortalece o vínculo afetivo. O diálogo e a tolerância são ferramentas essenciais para a manutenção do equilíbrio conjugal. Tem pessoas que são contra. De novo, tem que discutir a relação, que saco. Gente, se tu não falar com a pessoa que tu vive junto, tu vai falar com quem? Se tu não discutir ou não conversar sobre coisas que te incomoda, que tu não consegue... Porque se tu for juntar, eu não falo nada. Mas aí um dia tu vai estourar por uma coisa menor. Conversa. Aquilo que te incomodou, conversa de uma forma que não melintre o outro. Aprenda a falar coisas assim, porque muitas vezes as pessoas podem falar conosco, depende da forma que fala. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se abrir, o homem às vezes tem um pouco mais de dificuldade de falar sobre seus sentimentos, a mulher fala mais, né? Então, que a gente tenha um pouco de paciência com o outro. Porque se a gente não tem paciência, os filhos estão observando o nosso relacionamento. E eles vão levar para o deles. Praticamente a mesma vivência que tiveram com nós. Se foi ruim, eles vão ter um exemplo ruim. Então a gente tem que lembrar que sempre que a gente está vivenciando situações, tem pessoas nos observando. E geralmente são nossos filhos. Desacertos naturais podem ser reajustados, evitando decisões precipitadas. Ceder no benefício do casal, renovar a confiança e buscar harmonia no lar é fundamental. Ser feliz no casamento requer felicidade pessoal prévia. Realização individual é essencial. Muitas vezes a pessoa quer achar alguém para a outra pessoa fazê-la feliz. Se eu não sou feliz, ninguém vai me fazer feliz. A felicidade tem que vir de mim. Feliz com pequenas realizações, feliz com o meu dia a dia, achar coisas que te interessem, para depois ser feliz a 2. Porque se a gente põe toda essa carga nos ombros da outra pessoa, a outra pessoa não vai conseguir. Como é que ela vai fazer feliz alguém que não é feliz? Que é alguém que enxerga tudo com lentes diferentes da sua. Porque às vezes uma pessoa tem lentes cor-de-rosa, né? Vê tudo mais bonito, tudo mais colorido. Uma pessoa que já é mais feliz, mais tranquila que a outra. E a outra não, é mais exigente, enxerga tudo meio cinza, né? Então, por que essas pessoas são colocadas juntas? Não é por acaso, é para aprender uma rola. É para trocar e conseguir um equilíbrio entre essas duas pessoas.
mas colocar tudo nas costas de um ou de outro, que estou procurando a minha felicidade, então vou procurar uma pessoa para ela me fazer feliz, é difícil. Porque a pessoa não está na nossa mente, ela não sabe o que mais me agrada se eu não falar. A gente, às vezes, também representa, que gosta muito de alguma coisa, mas nunca foi expressado. E, às vezes, tem equívocos na forma que a pessoa lê a outra. O casal deve apoiar-se mutuamente, transformando conflitos em aprendizado e fortalecendo a relação. O casamento é um caminho de autoconhecimento e evolução contínua de ambos os parceiros. Todo espírito que reencarna segue planejamento para evolução, quer dizer, não está aqui por acaso. O planejamento feito para o casal ou para uma pessoa foi lá, existem engenheiros que estudam, cada um de nós. Fulana tem problema, tem deficiência nesse ponto. Eu vou colocar alguém do lado dela, que além de eles precisarem reajustar-se, porque algum dia teve um desencontro negativo, um encontro negativo, melhor dizendo, vamos colocar eles juntos. Ele já aprendeu mais nesse ponto, ela naquele, então vamos tentar fazer um reajuste desse casal. Ou, outras vezes, a gente sabe que estamos juntos por provas, né, gente? E a gente que pediu, não foi Deus que mandou. A gente pediu para aquela prova. Não, agora eu estou melhor, eu estou bem tranquila, eu já fiquei aqui um tempo na erradicidade, então pode me mudar aquela pessoa mais difícil que eu vou segurar. Só que aí reencarna, tem a criatura, começa a conviver, barbaridade. Eu não tinha que me coloquei. Como é que eu consegui? A lei de atração, gente. A gente sabe que a gente atrai pessoas para o nosso lado. Tem gente que diz assim, eu só tenho dedo podre, eu só pego pessoas. Não, gente, não é. A gente é atraído, muitas vezes, por pessoas difíceis, porque também a gente enxerga a pessoa, ou pensa que a pessoa, muitas vezes, quer encontrar o príncipe encantado. Não é assim. Não existe príncipe encantado. Existe príncipe, mas a gente sabe que é bem difícil a situação dele lá. Tem que seguir um monte de regra, não pode fazer nada do que quer. Então, princesa é coisa do passado. Era uma ilusão. Casamentos ocidentais ocorrem por atração momentânea, né? Mas pode dar certo se houver cumprimento dos deveres. Como assim atração momentânea? Atração física. E atração física e paixão tem data e hora para iniciar e para acabar. Não dura muito. Então, se nessa atração física tu não conseguir olhar para o outro e achar coisas positivas nele, vai terminar, com certeza. Então, aqui diz que o fracasso é o resultado da dureza do coração, não de experiências múltiplas. Nosso coração endurecido, que quer as coisas do jeito que quer, não quer deixar um pouquinho, tem que ser assim, ponto. Eu que mando, eu que sei, ponto. Aí é o fracasso e dureza de coração. A espiritualidade orienta e auxilia, mas cabe ao casal agir com responsabilidade, amor e compromisso. Cada união é a oportunidade de resgatar erros do passado e fortalecer virtudes espirituais. Então, esse resgate de erros que eu tinha falado anteriormente, às vezes a gente erra muito feio, a gente faz uma traição, a gente mata a pessoa em outras encarnações, a gente lesa financeiramente aquela pessoa. Então, quando a gente encontra essa pessoa, a gente vai estar meio desconfiada com ela. Será que ela não vai me afrontar de novo? Né? A gente não sabe por quê, mas tem um pezinho atrás com ela. Porque a gente tem uma leve lembrança, não, mas uma intuição forte do que passou com essa pessoa em outra encarnação. E o divórcio? O divórcio é uma lei humana, né? Separando legalmente o que já está separado de fato. Quer dizer, já não tem mais nada. Então vai só legalizar. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram.
Em situações difíceis, a humildade, perseverança e o amor possibilitam o reajustamento antes de dissolver vínculos. A decisão deve sempre considerar os filhos, buscando o equilíbrio e a harmonia familiar. O divórcio não é punição, mas recurso para a reorganização, quando o respeito e o amor não são mais possíveis. Quer dizer que nos espíritas pode se separar? Pode. Não tem nada que impeça. Na realidade, o que vai formalizar uma separação é quando eu não respeito mais aquela pessoa. É quando eu brigo, é quando muitas situações têm truculência física, tanto de um como de outro. Às vezes a outra pessoa já está em outro relacionamento, né? Então, o divórcio só vai oficializar aquilo que já não estava mais bom, não estava mais junto. Então, não é contrário à lei de Deus. Tá? Às vezes a gente tem espírito que acha que sim, que se casou com aquela pessoa, tem que ficar o resto da vida com aquela pessoa. Não é bem assim. Na união dos sexos, além da lei material, existe a lei divina imutável do amor. O amor deve presidir a união, transmitindo aos filhos e mantendo a harmonia entre o casal. Quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, refere-se à união segundo a lei divina, e não a lei humana. Porque a lei divina fala do amor. A felicidade conjugal depende de compreensão, paciência, respeito mútuo e dedicação contínua. O casamento é oportunidade de crescimento, aprendizado e evolução espiritual compartilhada. Lá no Livro dos Espíritos, a questão 695 diz assim: será contrário, como eu tinha comentado antes, a lei da natureza do casamento, isto é, a união permanente de dois seres, e aí fala assim, é um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento, sempre quando existir progresso e humanidade, vai existir. E outro aqui bem importante, ó. Segundo Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, os casamentos se classificam em ocidentais, encontro de almas menos elevadas espiritualmente por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Pessoas se veem, se conhecem, se aproximam, livre-arbítrio. Você é responsável pelas pessoas que praticam. Os deprovacionais, que é provas, né? Reencontro de almas para reajuste necessário e evolução de ambos. A maioria dos casamentos obedece a essa classificação. A compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância e a humildade são virtudes que funcionam como amortecedores, quer dizer, vão ajudar essas provas no casamento. As sacrificiais, reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Pode ser o homem ou a mulher o sacrificado. Aqueles casamentos afins, né? Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Os transcendentes, almas engrandecidas do bem e que se busca para realizações imortais. Aquelas almas que já estão praticamente prontas, mas vieram para ajudar no progresso da humanidade. Então, tem muita matéria, é um capítulo que tem muita coisa para se estudar. E lá no livro Pisando na Bola, do Richard Simonetti, tem uma pergunta que eu achei muito importante. Como ser feliz no casamento? Sendo feliz antes dele. A felicidade é uma realização pessoal. Então, a outra pergunta, só para terminar, diz assim, todo espírito que reencarna obedece a um planejamento espiritual? Genericamente, sim. Ele se programa, né? Programa de Deus para a nossa evolução. Carne é escoradora de impurezas espirituais, quando nós estamos encarnados. Por que estamos aqui? Para aprimorar as nossas virtudes e evoluir.
Bom, eu agradeço a todos pelo silêncio, pela compreensão, tá? E que a gente possa pensar nas uniões que temos, tá? E quando está um pouco difícil, que a gente possa ter humildade para chamar a pessoa para conversar, ou para fazer uma leitura nossa mesmo, para ver o que a gente ainda pode fazer para a nossa evolução espiritual, tá bom? Vamos fazer uma prece, né? Então, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. A gente sabe que a partir do momento que decidiu vir na casa, que a gente já está recebendo toda a ajuda espiritual, que os benfeitores já estão conosco, tá? Terminando pensamentos e corações, vamos falar com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em teu nome. Sabemos que quando disseste que dois ou mais pessoas estivessem reunidas, estaria conosco. Também que nosso Mestre amado Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão amado, possa estar abençoando a cada um de nós. Que possamos, na nossa busca por melhora de saúde, por melhora espiritualmente falando, cada um de nós sabe a dor que tem, o sentimento que tem, o que busca numa casa, ou que busca de encontro a Deus, de encontro a Jesus. Que mentalizamos pessoas, nós mesmos, situações, para que a espiritualidade possa nos ajudar e atuar sobre nós. Que possamos sentir essa vibração que cai sobre nós espiritualmente. Que possamos sentir a leveza de estar numa casa de Deus. Os bons fluidos, as boas vibrações, as boas energias. Obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade bendita que tivemos hoje ao acordar. Abrir nossos olhos e ver na natureza, nosso corpo físico, a nossa saúde, a nossa família. Muito obrigada por toda a oportunidade que nos ajuda a evoluir. Obrigada por estarmos aqui, nesse momento, nesse lugar. Muito obrigada. Que possamos, todos nós, sairmos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Que possamos voltar para os nossos lares e abençoar nosso lar no dia de hoje. Obrigada. Nós te agradecemos. Vamos cantar o hino. Vamos. Pessoal. Vai, eu vou te falar uma coisa. As pessoas levam pela. Eu quero saber qual uma música daquela laranja. Uma laranja. Não dá pra gente. Número 5, pessoal. Terra de Jesus. Todo mundo é para cantar. Não precisa cantar bonito, mas se cantar bonito, melhor. Não.
Tenho um sonho na vida que nunca falei a ninguém, mas agora vou falar em versos e pode ser que os anjos digam amém. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus nasceu. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus nasceu. Quero ver Jerusalém, pisar a terra que Jesus pisou. Humildemente rezar uma prece sobre os caminhos que ele passou. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus nasceu. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus nasceu. Quero ir a Israel, é um desejo do meu coração. Provar da água que Jesus batizou-se, lavar minha alma no Rio Jordão. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus nasceu. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus nasceu. Quero subir ao monte das oliveiras, por onde andou Jesus abençoado, e de joelho aos pés da Santa Cruz, rezar ao mundo meu Brasil amado. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus nasceu. Este é um sonho meu, ver a terra que Jesus